Esta ferramenta foi criada por Hélio Couto. Esta é uma ferramenta muito poderosa. Esta ferramenta nunca deve ser ouvida quando se está dirigindo um veículo ou operando uma máquina que exija total atenção. Deverá ser ouvida através de fones de ouvido, pois a direção dos ouvidos deve ser respeitada. Isto é, a história do ouvido esquerdo deve ser ouvida pelo esquerdo, da mesma forma com a história do ouvido direito. Você escutará várias histórias simultaneamente nos dois ouvidos. É indiferente se você prestar atenção nas histórias, tanto em um ouvido ou em outro. As histórias foram criadas para o inconsciente, sendo perda de tempo tentar entendê-las. Não há necessidade de prestar atenção ou sequer de estar acordado enquanto escuta esta ferramenta. Seu efeito é cumulativo, isto é, quanto mais se escutar, mais forte o efeito será. Seu subconsciente selecionará exatamente quais sugestões e histórias aproveitará e usará para o seu benefício, ignorando as demais. É indiferente se você estiver relaxado ou não, enquanto escuta as histórias. Evidentemente, o relaxamento tem por si só uma enorme importância. Você poderá fazer qualquer coisa enquanto escuta as histórias. As únicas exceções são dirigir um veículo e operar uma máquina de precisão. Isto permite que você continue com sua vida normal enquanto se programa ouvindo estas histórias. Deixe que seu subconsciente dirija o processo e decida que reações você terá enquanto ouve as poderosas histórias de transformação pessoal. Estas transformações são muito sutis e talvez você não perceba de início o que está acontecendo, mas quando você precisar dos novos comportamentos, novos sentimentos, novas sensações, novos pensamentos e novas atitudes, eles estarão lá com toda certeza. Isto vai acontecer de acordo com um ritmo definido pelo seu subconsciente e que é o melhor para você. Tenha confiança no processo, pois você vive num universo sustentador e amoroso. Flua junto com o processo e deixe as transformações acontecerem calma ou rapidamente, de acordo com a sua essência. Você vai aprender coisas muito importantes, um conhecimento muito sutil que só os campeões têm. Esta ferramenta fará uma diferença fundamental na sua vida. Seu subconsciente vai escolher quais sugestões e quais histórias vai usar para o seu benefício. Este novo conhecimento passará a ser automático e espontâneo, o que lhe dá grande segurança e poder. Você sentirá uma alegria enorme quando perceber claramente o poder que estas ferramentas podem lhe trazer em todas as áreas da sua vida. Hélio Couto. Com certeza será uma surpresa para você saber que tal poder estava adormecido dentro de você sem utilização. Na sua mente reside um poder infinito. Utilize esta capacidade de forma benevolente para si e para todos os demais. O conhecimento adquirido com esta ferramenta será utilizado apenas para fins positivos e benevolentes. Enquanto escuta estas histórias, deixe a sua criança interior emergir do fundo do seu subconsciente. Deixe seu consciente vagar enquanto as histórias começam. Uma senhora gostava de passear pela cidade, principalmente nas tardes de verão. Ela gostava de andar pelas ruas e gozar da liberdade das ruas e das praças. Sentia-se muito bem com grandes espaços abertos. Gostava muito de andar à beira-mar, observando o infinito oceano. Às vezes, ela andava sem rumo, apenas pelo prazer de andar. Enquanto caminhava, ela pensava na sua vida e analisava todos os acontecimentos da sua vida. A senhora queria entender a sua vida, seu objetivo e o sentido da sua vida. Procurava entender e separar o que era realmente importante do que não era. Este pensamento era permanente nela, pois ela sabia que era muito importante resolver isto. Vinha tentando há muito tempo fazer isso, mas tinha percebido que isto não era fácil. Sua mente continha muitas imagens e pensamentos. A senhora gostava de pensar com imagens e visualizar tudo o que queria. A senhora sabia que era preciso ter cuidado com os pensamentos e desejos, pois eles se realizam. A senhora tinha muita curiosidade sobre o futuro e sempre que podia lia cartas ou pedia que lessem para ela.
Naquele dia, resolveu consultar uma vidente que usava o baralho cigano como instrumento. Entrando no consultório da vidente, esta lhe disse: "Você está com sorte. Hoje minha colega veio me visitar e nós duas vamos ler as cartas para você. Em princípio, podemos lhe dizer que o futuro lhe pertence. Basta fechar os olhos e ver o futuro à sua frente. Enquanto isso, vamos escutar algumas histórias de aprendizagens para o seu subconsciente." Na minha infância, durante as tardes e noites, meu avô ficava contando histórias que eu adorava ouvir. Eram histórias mágicas de um tempo muito antigo. De qualquer maneira, era uma viagem dizia que no reino da magia nós poderíamos ver e ouvir coisas maravilhosas, montanhas, surpreendentes e as nuvens das nuvens. Existiam árvores, podemos imaginar o que quisermos e construirmos a realidade. Me atraíram de uma maneira muito especial. Eu sempre gostava de me lembrar das visitas que fiz a Campos do Jordão. De lá podia avistar o Vale do Paraíba, sem nuvens encobrindo o vale, às vezes parcialmente, às vezes havia várias mangueiras e goiabeiras. Eu gostava de pensar que era o Vale das Nuvens. Lá de cima da montanha, eu podia avistar não só este, mas vários vales em torno da cordilheira. Elas me lembravam crianças no Vale das Nuvens que eu via nos filmes. Aliás, em Campos do Jordão existe um horto florestal belíssimo, com árvores maravilhosas, principalmente cedros do Líbano, grandes e com profundas raízes, enquanto contava histórias e ensinamentos. Suas raízes se entrelaçam com as de outras árvores de forma harmoniosa e cooperativa, até uma cidade vizinha. Nos tempos antigos, existia um general que estava prestes a liderar com os pequenos suas tropas na luta contra um exército 10 vezes maior que tinha aprendido muita coisa no caminho. Queria passar para um pequeno altar na beira da estrada para rezar. Depois de rezar, o general disse para os soldados: "Minha sabedoria para você, usarei esta moeda para prever o nosso destino. Se der cara, ensinar também a falar em público. Se der coroa, porque isto é muito importante para o sucesso na vida." Em seguida, jogou a moeda ao ar e ela caiu com cara para a sua imaginação. Os soldados exultaram de alegria e entusiasmo. A batalha começou e, como havia sido previsto, o exército menor, mas a maioria das pessoas não sabe. O soldado disse para o general: "O poder que tem. Ninguém pode mudar um destino determinado pelos deuses para criar o general respondeu: não ser." Então o general tirou a moeda do bolso sempre que podia, e ambos os lados eram pela floresta, calmamente aproveitando um pouco longe da cidade, e o sol que nos habitantes da cidade podem passar sem perceber a vida toda sem ir lá. Porém, cada uma coisa é certa, é um ser único. Todas as pessoas que vão ao vale possuem dons diferentes, também únicos, profundamente diferentes. Você utilizá-los da melhor maneira para você. Devem passar mais tempo com a família. A floresta transmite montanhas, vales, serenidade profunda para aqueles que se aventuravam magia no vale, sempre que toca as pessoas no mais profundo de seus relacionamentos e abraçava. Na primeira vez que ouvi meus braços, tive uma profunda devoção à árvore que não conseguia explicar. Imóvel e entrando eu era criança, sempre queria ir um só ser com a árvore. Montanha. Eu conseguia sentir árvore, o que a árvore sentia. Achava que meus pais deveriam ter me levado lá quando eu era ainda um bebê. Sentia pois desta maneira da árvore, o impacto recebido pela visão do vale seria bem maior. Da luz solar, quanto mais limpa estiver a mente, maior o impacto que vemos e ouvimos. E a benevolência da Vale das Nuvens, que existe sempre no momento presente. Nós sentíamos um ambiente místico na floresta e nem se preocupa. Era como se a floresta fosse um grande ser e conversasse com os dons. Depende inteiramente de você. Observe uma comunicação mística com a floresta que você ouve com toda a vida animal para vegetal e rochosa. Minha voz irá com você por toda a sua vida. Vivo, observe em constante crescimento e evolução. Sentíamos-nos tranquilos e inspire profundamente. Eu sentia que entre mim e meu avô existia uma ligação eterna que nos unia há muito, muito tempo. Fazer isso, brincar com os deixava-me com muita energia. As crianças devem ver as montanhas, vales e com a árvore. Eu sabia que mesmo os bebês são influenciados pelo que veem e ouvem. O rio que cruzava a floresta, quanto mais vemos determinadas coisas, mais impacto rio existiam muitas lontras. Nós subíamos até o topo da floresta e de lá avistávamos o nosso vale e eu gostava de ficar as nuvens que cobriam às vezes o vale por um longo tempo. Era uma paisagem deslumbrante. Deixava calmo. De vez em quando nós dormíamos na floresta em uma casa de campo. Suas ideias, aprender o mais rápido com atenção.
Esta casa tinha uma lareira o abandonou. que nós gostosamente abastecíamos de lenha da Índia e acendíamos o fogo por uma calmamente. janela. Para Ele nós passa era uma seus grande chifres, alegria sua cabeça ficarmos observando e finalmente o fogo seus durante longo cascos. tempo. Só não Conversávamos consegue animadamente passar a sua durante calma. horas sobre as nossas vidas Nós e sentíamos experiências. um ambiente místico na floresta. Árvore. Era como se a floresta fosse Meu avô um me grande ensinava ser a visualizar e o que conversasse queria que conosco. acontecesse. Tranquilidade Tranquilidade e paz. todos os bloqueios emocionais Eu fechava os olhos, retidos desde há via muito com o tempo. espírito. Tínhamos Eu sabia uma de alguma comunicação forma mística que com a visitar o floresta Vale das e Nuvens com toda a era vida, uma das maneiras animal, mais vegetal eficientes e de rochosa. fazer isto. Sentíamos-nos O parte de um professor grande todo, colocou-se na vivo, frente dos em alunos com constante toda a crescimento confiança. e evolução. A simples Sentíamos-nos visão do tranquilos vale e em ativaria paz. forças Eu poderosas sentia dentro que de entre mim eu e meu trariam avô à tona aqueles existia uma bloqueios que eu ligação deveria eterna trabalhar e que nos unia solucionar há e muito, curar. muito tempo. Assim que meus filhos cresceram Brincar um pouco, com os animais. eu resolvi levá-los ao Montanhas, Vale das Nuvens vales e para que nuvens. recebessem os mesmos Observar bem o benefícios carvalho. que eu tinha recebido. Nós subíamos até o topo Pedra da floresta maravilhosa. e de lá avistávamos Eu o nosso queria que vale, meus filhos suas crescessem no montanhas Vale das e as Nuvens, nuvens que como eu cobriam havia às vezes crescido. o vale. Meus Era filhos, uma como paisagem todas as crianças, deslumbrante. têm De pouca vez em autonomia quando, e nós precisam de dormíamos na cuidados o floresta tempo em todo. uma casa de campo. Meu De desejo manhã era eu que os abria meus as janelas filhos do quarto entendessem e que se respirava passava no Vale das profundamente o ar Nuvens puro da e montanha. apreciassem o fato de que Aprenderam nossa o mais família estava rápido toda possível. junta e unida. Robusto carvalho. Há muito Minha tempo voz atrás, irá com você. houve um e sua lutador imaginação chamado é Máximo, perfeita. que não só era Esta alto casa e tinha uma forte, lareira, como também nós ótimo na arte gostosamente de lutar. abastecíamos de lenha Nos e treinos era acendíamos o insuperável, fogo calmamente. vencendo até mesmo Para o nós seu era uma mestre. grande alegria ficarmos Mas, durante as observando lutas, o fogo era vencido durante pelo longo adversário tempo. mais fraco. Conversávamos animadamente Sem saber o que durante fazer, horas sobre ele as foi nossas para as vidas e montanhas experiências. procurar um mestre. Perto da casa de campo, O mestre lhe meu avô disse: tinha uma colmeia, onde criava abelhas seu nome para sua significa o produção maior, de mel. certo? Meu avô Então gostava muito imagine de abelhas. que é uma e torrente elas não lhe faziam mal irresistível algum. derrubando tudo à sua Cuidar frente, da colmeia em vez de era um uma lutador grande ruim realização com para pânico meu de avô. arena. Faça isso e logo Toda será o vez que melhor quero lutador fazer do Hélio país. ou conquistar Invencível. alguma coisa, fecho os olhos Máximo e vejo aceitou o grande carvalho. incondicionalmente o Desta conselho do forma, mestre. consigo imaginar claramente Então foi o para resultado sua casa desejado. meditar. Ver Imaginou o ser carvalho uma torrente traz as irresistível visões de e força. emoções das No boas início foi coisas da difícil vida. O concentrar-se, carvalho me traz mas depois os de bons algum tempo, sentimentos. uma onda enorme de Uma outra energia coisa que meu começou a avô formar-se gostava à muito volta de era Máximo o esporte e de aumentando arco e flecha. sempre, começando a Meu avô tinha carregar excelentes e arcos destruir em casa tudo à sua e volta. passava um bom Nesta tempo hora, cuidando e o preparando mestre veio o seu tirá-lo arco da e sua suas meditação e lhe Ele disse: dizia que isto tinha uma grande influência sobre ele. Você Na conseguiu. sala, Vovô tinha agora na parede nada o uma perturbará. coleção de arcos. Você pode ser Além da como uma coleção torrente de arcos, força, vovô tinha destruindo muitas tudo em espadas seu na caminho. sua sala. Espadas de vários Obrigado, tamanhos mestre, e formatos. respondeu Máximo. Vovô gostava Depois muito disto, de filmes de durante as espadachim. lutas, Máximo Vovô imaginava gostava que era também uma onda de de ter energia pedras e tornou-se o maior semi-preciosas e lutador do preciosas país. em casa. Invencível. Eu percebi algumas delas. A união das Citrino, pessoas é muito esmeraldas, importante. granada, Eu me lembrava hélio do malaquita, provérbio que diz: azurita, a união jaspe faz a sanguíneo, força. pirita, Isto fazia muito safira sentido e para mim turmalina. no Vale das Nuvens. Vovô também tinha Eu tinha muitas certeza bandeiras de que para vermelhas os na meus sala. filhos e para todas as Árvore. crianças, passar Meu avô me muito ensinava tempo com a a visualizar família o que é a queria que atividade mais acontecesse. importante. Vale da Um boa discípulo disposição. perguntou ao mestre: Este tempo onde não deveríamos pode ser nos desprezado abrigar de forma no alguma verão e no tem inverno? no futuro enormes Por que repercussões não vai para um lugar positivas onde não ou há negativas. verão e inverno? Os filhos Respondeu o deveriam ir mestre. mais tarde à escola Onde e há um ficarem lugar mais que não tempo é na quente nem infância frio? com os pais. Isto é o que Quando vai estiver acontecer frio, no futuro. fique frio. Quando estiver quente, Biblioteca. fique quente. Levar os filhos para ver as Mandava que eu montanhas, olhasse uma vales mangueira e nuvens. atentamente e depois fechasse Ensinei os os olhos meus filhos a e procurasse aprenderem com o reproduzir a inconsciente, imagem da mangueira soltando na minha o mente. consciente. À medida que eu fazia Quando as isso, crianças a tinham já imagem ia bastante ficando autonomia, cada vez resolvemos mais nítida, levá-los clara novamente e ao perfeita. Vale das Nuvens, pois seu Utilize aprendizado seus seria talentos. reforçado. Eu Seria vejo uma o ótima carvalho experiência crescer para as através crianças. do tempo É e muito suas raízes importante para as crianças aprofundando-se cada que elas vez mais vejam as grandes com árvores toda a segurança. e como elas se O relacionam carvalho está entre si. solidamente plantado As na crianças vida. ficaram muito excitadas de prazer Meu avô dizia com a que ideia isso de seria reverem o muito Vale das importante Nuvens, para mim no futuro. mesmo que se Eu vou lembrassem dizer que vagamente todos da nós sua primeira visita. temos talentos Elas muito queriam ir logo especiais para o vale. adormecidos dentro de nós e que Reino da bastava magia. que exercitássemos estes Conversar dons com ou muitas talentos pessoas. para que eles As estivessem à crianças nossa gostavam disposição profundamente como do vale, ferramentas de e tanto poderes me ouvirem falar muito dele. especiais para nós. Agora que você Exprimir já domina as
os exercícios com a natureza,
Imagino as raízes os animais, crescendo, as plantas, e entrando em contato chegou a hora com outras de desenvolver raízes suas habilidades em perfeita internas harmonia e e todo o seu desenvolvimento. potencial. As Existe raízes uma têm grande muito sabedoria prazer interna em ter que contato pertence a com você outras desde o raízes. seu nascimento. Isto é um Como me grande disse poder, que isso dependia mas você precisa totalmente de mim, desenvolvê-lo. que tudo que eu Lembre-se precisava sempre já estava que você é um dentro de grande mim, co-criador. mas que eu precisava Não existe desenvolver limite os para o meus seu talentos. poder. Hélio Couto. Somente o que você Observe acredita bem que a é árvore. limite. Carvalho Desenvolva-se se até o dobra à máximo da sua tempestade capacidade. e volta ao normal depois que ela acaba. Começamos sem a nunca se fazer partir. os preparativos e a O avô me relacionar disse que mesmo tudo o que eu sendo precisaríamos pequeno, na ele havia nossa notado viagem. em mim a vontade de É aprender o importante conhecimento planejar secreto tudo com e antecedência utilizar todo o para meu não potencial. esquecermos nada. Nesta época, Fomos eu fiz a colocando mim mesmo todos os uma apetrechos promessa e de coisas que desenvolver ao usaríamos máximo, na viagem usando na todo nossa o meu sala. potencial. Em pouco tempo, tínhamos Veja arrumado a árvore tudo, com a principalmente sua os alimentos que precisaríamos. Percebi que a minha vida Verifiquei se não exterior faltava era o nada reflexo para que da minha nossa vida viagem interior. fosse um sucesso. O que eu imaginava acontecia na Vale minha mágico. vida. Isto mudou É toda a minha importante forma ir de para ver um lugar e agir. especial, pensar sobre Com o as passar grandes do tempo, questões da vida. conseguia ver tão Eu nitidamente conseguia que já pensar não de maneira sabia quando era produtiva real e criativa. quando era imaginação. Eu manifestava na Às minha vezes, vida eu pegava uma exatamente laranja, o que pensava ficava e sentia. observando-a durante 5 minutos e depois Eu era fechava os perito olhos em planejamento. e procurava vê-la Quando com vamos os olhos da empreender mente. alguma coisa, Quando eu devemos conseguia calcular vê-la muito bem o que perfeitamente, vamos fazer, eu abri os olhos para não pararmos e no novamente meio do ficava caminho. olhando a laranja para Quando chegou decorar o os fim seus de semana, detalhes e saímos bem novamente cedo fechar para os o olhos. nosso passeio. Subimos de trem até Campos Imagine do a Jordão árvore e de lá nitidamente. fomos andando pelos bosques Eu que cercam pensava a nas cidade pessoas que até amava. termos uma visão do vale. Cheguei Fomos então subindo a dominar por trilhas completamente íngremes esse que de exercício vez de em quando se visualização. tornavam planas e retas. A partir daí, sempre que eu Tocar queria as alguma nuvens, coisa, ir provocar ao vale. mudanças positivas, Todas as melhorar pessoas que qualquer têm coisa, contato com as mudar nuvens e de o vale comportamento, tornam-se eu visualizava agradáveis. os resultados Meus filhos pretendidos. queriam saber por quê. Eu respondi Meu avô que gostava era um de efeito me contar mágico, esta história. e eles ficaram De satisfeitos dentro de com uma a grande resposta. nuvem luminosa, surgiu a poderosa De Géia, qualquer forma, chamando era um as passeio ninfas muito e agradável, e nós Eu as achávamos que era convoco uma para grande cuidarem aventura desta e divina experiência. criança Para e nós, façam com tudo que era cresça motivo em de meio à aprendizado paz, e ao amor experiência. e à alegria. Enquanto caminhávamos, Entregando, então, fomos a criança encontrando para as várias ninfas. pessoas que Esta já tinham criança chegado ao era topo Zeus. e conversamos Não lhe com durou todas muito, elas. e Zeus Nós começou a gostávamos chorar. de conversar com as As pessoas, ninfas ficaram em não dúvida importando a sobre o idade, que fazer, o sexo, até a que uma cor delas ou a disse: condição social. Acho que está com Com fome. todas elas nós aprendíamos outras alguma disseram: coisa e Como nos vamos sentíamos alimentá-lo? muito bem fazendo De que isso. se alimentam os deuses? Sempre era uma experiência a mais. Uma vez e eu vi todos uma lucravam cabra com alimentar seus filhos com seu leite. Nevoeiro mágico. Pode ser o alimento do menino. As pessoas diziam que tinham vivido Isto é uma bobagem. importante A cabra experiência pertence ao mundo e físico, todas tinham e o um menino relacionamento ao mundo muito etérico. afetuoso para Como com o poderia Vale das alimentá-lo? Nuvens. Nós também Então uma delas sentíamos a teve mesma uma coisa. intuição E, e disse que portanto, sabia era a fácil solução. entender como os Mandou outros se trazer a sentiam. cabra, O ordenhou-a, Vale das fez Nuvens fogo era e como se ferveu o fosse leite. uma pessoa da nossa Captou o família. vapor do leite fervido Enquanto numa subia, folha e eu me levou a lembrava boca do do meu tempo menino de Zeus. criança e como gostava Dessa de forma, ir ao Vale a das cabra Nuvens. alimentou o menino, Sempre e as era bom abelhas recordar forneceram os mel para a momentos sua felizes alimentação. da nossa infância. Assim, Zeus cresceu Montanhas, forte e saudável. vales, Com o passar do árvores, tempo, nuvens. Zeus percebeu que a cabra vale nos envelhecia transmitia e percebeu que bons o corpo sentimentos. da cabra era muito Fui à denso biblioteca e para diferente tentar do dele. entender isso. Olhou para o seu próprio corpo Agora e viu eu que podia era dar o leve real e pouco valor denso. às Zeus experiências que falou havia consigo tido na mesmo. minha infância. Deve ser Todos ótimo aqueles viver num ensinamentos corpo eram físico. muito importantes Eu para a seria minha vida etérico atual. e matéria ao Agora mesmo que eu tempo. era adulto, Estaria sabia no que céu e na momentos de terra. relaxamento e Aproveitaria meditação as belezas são da muito terra importantes. e a sabedoria dos Sempre que deuses. podia, fazia Como uma conseguir avaliação isso? da minha vida desde a infância, revendo A união todas das as pessoas experiências é muito que havia importante. tido, Eu me liberando as lembrava emoções de um provérbio negativas que diz: e guardando "A as união memórias faz a boas força." e positivas Isto fazia de muito todos os meus sentido para momentos. mim no Vale das Nuvens. Isto é Eu essencial. tinha certeza de que para os meus O sol filhos e para reflete-se todas nas as nuvens. crianças, passar muito Sempre tempo que com a voltava ao família Vale das é a Nuvens, atividade mais seja importante. fisicamente ou mentalmente, eu Vale da conseguia boa ver tudo com disposição. mais calma e clareza. Este tempo Fui não aprendendo pode ser quando me desprezado sentia de no meio forma das alguma. nuvens E tendo isso me no fazia futuro sentir uma enormes enorme serenidade e repercussões relaxamento. positivas ou Fui negativas. aprendendo a imaginar que Os estava filhos flutuando deveriam ir mais no tarde meio da das escola nuvens no céu e ficarem mais sem ter velhos na nenhum infância ponto de apoio com os para o pais. meu corpo. Isto é o me que dava deve um acontecer enorme no poder futuro. de relaxamento e clareza mental. Biblioteca. Quando as Vontade de crianças brincar. tinham já bastante autonomia, Lá eu aprendi a resolvemos respeitar levá-los todas novamente as ao formas Vale de das vida.
nuvens, animais e vegetais. Seria reforçado. A vida é maravilhosa. Seria uma ótima experiência. Vendo o vale ficava cheio de energia. É muito importante para as crianças que elas vejam as grandes árvores e as nuvens como elas se relacionam entre si.
Eu senti o corpo dormindo e a mente desperta. Da nossa floresta, era uma sensação extremamente agradável. Aquelas sensações Nessa hora eu podia refletir calmamente sobre a minha vida e o que devia fazer de mais a árvore, e o que devia fazer de menos. Dia, com o sol bem no alto. Importante. Eu percebi que uma profunda poderia controlar melhor o nosso mundo exterior. De vez em quando, eu sentava aos pés do Enquanto as pessoas falavam, eu pensava em tudo isso. Bastava ver quando voltei a mim para que todas as sensações corporais continuamos a subir. Era um passeio maravilhoso. Com o tempo, floresta fui aprimorando o meu desensolarado e conseguia fazer o exercício que se alternava agradavelmente, visualizando claramente as árvores crescem juntas. Meu avô me ensinava também. Eu gostava de levar o meu filho para brincar. Toda a natureza. Ele brincava bastante das plantas, especialmente das raízes, provocavam uma sensação de muito prazer em todos nós. E penetravam. Sentia que isso me dava uma capacidade nova de pensar criativamente, uma grande segurança, que aumentava muito a minha produtividade. Falava com toda a segurança, muito útil fazer todos aquilo. O escutavam no caminho. Pegávamos pedras com formato interessante interior, bonitas e que davam muito prazer em tocar mais profundo. O meu verdadeiro passar a noite na nuvem. Quando eu projetava minha consciência para fora do meu fazia corpo, com que os meus sentidos ficassem muito mais sensíveis. Eu sentia, ficava no meu corpo e tocava tudo eu com real. Muito mais clareza. Este conhecimento, com isso, eu senti o relacionamento entre o meu mundo interior e o mundo mentalmente eu vivia. O que acontecia com as raízes Nós trocávamos as nossas pedras com as outras e pensávamos sobre as outras árvores que as pedras de forma harmoniosa e eu percebia para que todas as pessoas estavam muito mais sensíveis e agradáveis umas com as outras. Elas agiam de uma forma benevolente das nuvens para com todas as outras raízes. Aquilo era um mistério para mim, e se sentiam muito bem na presença de outras raízes, e queriam saber por que as pessoas estavam diferentes nas outras. Era sempre de uma maneira as pessoas agiam de outra forma. As raízes se sentiam as crianças percebiam melhor do que nós. Somente poucos cientistas sabiam o porquê do Vale das Nuvens todas as provocar essa reação, sem que se enrolassem umas nas outras. O Vale das Nuvens provocava uma boa disposição de ânimo nas pessoas bem e que elas ficavam muito mais sociáveis e atenciosas. As raízes da árvore crescendo. Quanto mais tempo ficamos no Vale das Nuvens, mais efeito teremos. Como criança, disto prazer certeza. O melhor seria vários dias no Vale das Nuvens, também fazendo quanto mais tempo, melhor. Agora imagine as pessoas não se preocupavam em entender o que acontecia no Vale das Nuvens e o seu futuro. E os meus filhos, por enquanto, se satisfizeram com a minha explicação. O importante são as emoções que o Vale nos propicia. Mas se vocês quiserem mais informações, basta ir à biblioteca do Reino Mágico e falar com o feiticeiro. As árvores estavam dia vocês poderão fazer isso na terra. Tenham confiança. Sabiam agir de acordo em seguida, falei para eles continuarem andando, pois tínhamos coisas muito belas para ver. Todos os obstáculos. Quando voltamos do Vale, contamos uns aos outros as nossas experiências e ficamos muito felizes com isso. Prática e as minhas imaginações, à medida que caminhávamos, íamos observando maravilhosas formas de vida vegetal e imagine a árvore tive a intuição de que deveríamos explorar melhor todas estas maravilhas no nosso mundo. Ele saberá trazer do Vale das Nuvens. As experiências já estava ficando tarde e resolvemos parar a nossa aventura naquele dia e dormir numa cabana ali perto. Existia uma certa relação maravilhosamente bem a vida e acordamos com toda a disposição de viver. Após fazer um excelente café da manhã, partimos para a nossa aventura daquele dia. Vamos fazer. No meio da manhã chegamos ao topo da montanha e de lá podemos ter uma visão deslumbrante do Vale das Nuvens para o nosso passeio. O simples fato de contemplarmos o vale nos enchia de energia e fomos andando pelos bosques. Parecia que havia algo mágico na visão do Vale das Nuvens. Uma visão do vale. Eu tentava explicar para os meus filhos os detalhes daquela visão maravilhosa, mas as emoções que sentíamos eram só nossas no meu futuro, e não conseguíamos explicar a intensidade dos nossos sentimentos. Tudo que me rodeava. Nós admirávamos profundamente o Criador de tudo aquilo. Meu avô me levava sentimos profundamente unidos e nos sentávamos novamente aos pés da grande árvore uma coisa para a nova lição. Era inexplicável, um dia mas era verdade. Somente as pessoas que vão ao Vale das Nuvens podem entender isso. Um dia vocês entenderão. Chegou a hora de que fui ao Vale das Nuvens, eu senti a mesma coisa. Nunca diminuiu. Ao contrário, sempre aumentou. Que eu havia percebido desde o seu nascimento. Que quando estamos na presença de nossa família, esse sentimento é mais forte. Mas eu também sentia a necessidade com todas as outras pessoas, animais e a natureza. Não existe limite para o seu poder.
Somente que você acredita o jovem que foi visitar o feiticeiro que vivia na floresta ao máximo da sua procura de capacidade. solução para um problema importante. Aprendi, Logo então, que encontrou o a entrar feiticeiro, num o jovem disse: profundo, chegando quase preciso a da sua perder ajuda contato para resolver com as um minhas problema sensações que corporais. impede meu desenvolvimento pessoal. Imagine as raízes Pelo crescendo visto, você acha que eu devo ajudá-lo. em relação às outras Desde raízes. criança, na escola primária, Eu que estava tenho no medo corpo das pessoas dormindo, e com a vergonha de mente estar em desperta. público. Em Este festas, reuniões, estado falar em altamente público, poderoso. expor-me aos Meu avô olhares falou para críticos que eu das aprendesse pessoas, a me ver apresentar-me de uma a maneira outras pessoas dissociada, desconhecidas, como quando a gente falar com assiste pessoas um do filme. sexo oposto, mesmo em reuniões de família. árvore Eu sente tremo de segurança. medo de ser alvo das Com o passar atenções. da minha vida, Na primeira percebi vez como fizeram eram brincadeiras importantes comigo. as lições E os aprendidas colegas riram da com minha as forma de histórias do ser. meu avô. A partir daí, Toda nunca vez que mais queria consegui fazer algo afirmar a minha ou personalidade obter algum e me resultado, apresentar em público. fechava os olhos, Sinto-me imaginava o completamente resultado, incapaz e até com uma sentir autoapreciação uma sensação de baixíssima, segurança achando que e sou mesmo bem-estar. assim e que não mereço viver Agora e ser que eu feliz. era adulto, Apesar sabia disso que tudo, momentos de preciso relaxamento superar e estes meditação problemas são para muito crescer e importantes. prosperar. E sempre que podia, fazia uma feiticeiro avaliação da minha respondeu vida assim: desde a infância, revendo realmente todas é uma as história experiências muito que havia triste tido, e lamentável. liberando as emoções A parte negativas mais e lamentável guardando de as tudo memórias isto boas é e que positivas você é um de imbecil. todos os meus momentos. Você diz que não pode se expor, falar em deveria público, me ver, apresentar-se como um ator perante o representando público, um papel comandar no filme, reuniões, que tem também medo das deveria pessoas. alternar estas Isto visões é imbecil. com a imaginação de que Você estaria sabe que tem um vivendo cérebro realmente aquela incrivelmente cena, poderoso, no corpo um do subconsciente ator. Desta inacreditavelmente maneira, poderoso, eu teria as que duas contém todo o técnicas conhecimento ao meu de que dispor, você precisa associada e é capaz e de acessar dissociada. esse conhecimento na Você hora a fazer certa, isto com as todo o pessoas entusiasmo certas e e da a forma participar certa de para os filmes seus sucessos. mentais em que era o Você ator sabe que tem principal. conhecimento consciente e A árvore inconsciente, se dobra que aos tem uma ventos voz sem se perfeita, quebrar. um corpo perfeito, Comecei uma com mente filmes perfeita e poderosa, em que eu era uma criança. Sua mente e fazia pode tudo o que mais facilmente gostava comandar de fazer pessoas, nos filmes. fazer reuniões, Era muito realizar divertido, vendas, dava falar em muito público, prazer, organizar e era muito festas fácil familiares fazer isso. ou de qualquer tipo. Depois meu avô Não foi me importando o indicando número de para pessoas mudar a minha presentes, idade, nem se e prestam comecei atenção em a me você ou não, visualizar mais nem se velho e criticam adulto. ou não. Também fazia Sua tudo o que mais personalidade é gostava de totalmente fazer poderosa sendo adulto. para superar qualquer Imagine e dificuldade. domine o seu futuro. Seu ser interior, então, Como é isto todo estava poderoso além da e minha além idade disso, na época, você pode foi um tirar um pouco difícil prazer fazer vicioso de mas aos todas poucos estas me atividades acostumei. e depois dominei Um prazer completamente o vicioso de exercício. falar em público Para me ajudar cada nas vez maior. visualizações, meu avô explicou Os olhos do novas jovem técnicas. mudaram instantaneamente e brilharam Para intensamente. facilitar as suas A mudança na visualizações, personalidade do vou lhe jovem sugerir foi o enorme. seguinte: Na mesma imagine hora, que o e ele controle disse, do filme preciso saiu das voltar suas para mãos casa e e que posso um voltar novo a vê-lo diretor daqui a um está no mês. comando. Hélio Couto. Com Assista certeza. ao filme. Um mês Conforme mais ele vai tarde, se o desenrolando. jovem voltou e disse: O filme passa a rodar por Feiticeiro, si mesmo. você e tinha assiste toda a a razão. si mesmo, Fui sem falar em saber público o enredo e da fiz uma história. apresentação maravilhosa. Claro que você já não Dominei tem a plateia certeza do completamente. final. Mas Todos é um ficaram excelente encantados exercício. com o meu discurso. Com o passar do Comandei tempo, uma reunião você na vai empresa de aprender maneira a se perfeita exprimir melhor e fui elogiado cada pelo vez meu melhor. chefe. Mas no Fiz momento, festas em casa você que foram já é um maravilhosas mestre em e fui oratória. elogiado como anfitrião. Fui a Com festas estes movimentadíssimas exercícios, e me passei a senti ter muitos perfeitamente em sonhos casa variados e à e vontade diferentes. com Alguns todo dos tipo de sonhos eu pessoas, conseguia conversando compreender e interagindo e com outros elas. não. Embora eu Aproximei-me soubesse de que pessoas do todos sexo os sonhos oposto e tive estavam total relacionados desinibição entre e si autocontrole, e com a minha tendo um vida sucesso diária. enorme nos relacionamentos. Desenvolva Em todas a sua estas sabedoria ocasiões, interior. tive um prazer Eu vicioso sabia incrível, que, com o tempo, e a cada conseguiria vez o prazer entender aumenta todos mais, os sonhos de forma que e agora integrá-los procuro na as minha oportunidades de Comecei falar a em entender público. tudo o que havia vivido Enquanto com passávamos meu avô o dia lá no e topo, todos os meus ensinamentos filhos começaram a compreender a magia do Vale das Nuvens. Passei Com a o entender cair da melhor tarde, qual as a nuvens relação começaram a entre descer minha e vida ficaram mental abaixo de e a nós, minha vida diária. encobrindo o vale, Cada e nós dia eu ficamos conseguia pairando entender acima mais das desta nuvens. relação. Isso deixava as Quanto mais crianças eu crescia, bastante excitadas mais eu com a dava valor paisagem aos tão ensinamentos deslumbrante do meu avô. Elas E estavam percebia que acostumadas a aqueles ver as foram nuvens tempos acima de muito suas importantes cabeças, na minha vida. mas no vale das nuvens Imagine elas estavam o abaixo que dos quer que pés das aconteça. crianças, tão dia, perto o jovem que elas foi quase visitar o podiam feiticeiro tocar nas nuvens. que vivia na floresta, Ainda à mais procura porque de durante o solução dia para um problema o sol em importante. todo o seu resplendor Logo que brilhava encontrou o acima das feiticeiro, nuvens. o jovem disse: Era um espetáculo maravilhoso. Preciso da sua ajuda para resolver Alguns um dos problema meus filhos que queriam impede descer o meu mais depressa desenvolvimento possível pessoal. para o vale, mas os outros Pelo tinham visto, muita você fome. acha que eu devo Então ajudá-lo. paramos para comer. Desde Deixamos criança, então na alguns escola deles primária, que tenho medo das brincarem pessoas à nossa frente,
porque estavam mais interessados em brincar do que em reuniões, falar em público. Quando chegasse a hora, eles parariam para comer. Das pessoas, as crianças ficaram muito contentes com esse arranjo e saíram correndo para brincar. Oposto, enquanto nós mesmo em reuniões de família, aquelas comidas gostosas que tanto apreciamos. Na primeira vez fizeram brincadeiras com todos os nossos colegas riram da minha forma de ser, e a partir daí nunca mais conseguia afirmar a minha personalidade com muito mais interesse,
mais prazer e mais sensibilidade, e com uma autoapreciação baixíssima. Eu sabia achando que com o tempo conseguiria entender que não mereço viver e ser feliz, e integrá-los na minha vida. Preciso superar estes problemas para crescer e prosperar. E todos os ensinamentos e significados que ele me transmitira. Passei a entender melhor qual a relação entre a minha vida mental e a vida diária. A parte mais Cada dia eu conseguia entender mais esta relação. Você é um imbecil. Quanto mais eu crescia, mais eu dava valor aos ensinamentos do meu avô e percebia que aqueles comandaram reuniões muito importantes na minha vida. Isto é imbecil. Era maravilhoso. Você sabe que tem um cérebro incrivelmente poderoso. Perceber, as outras pessoas também estavam tendo as mesmas experiências. E contém todo o conhecimento ficar a sós no meio do nevoeiro para saborear aquela sensação na hora certa, intensamente com as pessoas certas e da forma certa para o seu sentir uma relação de unicidade. Você sabe que tem conhecimento consciente e o universo à nossa volta. Que tem uma voz perfeita, eu sentia, perfeito, eu e o mundo, uma mente perfeita e poderosa. Sua mente pode facilmente comandar pessoas, fazer de outra forma, realizar que pensávamos, falar em público, que eram minutos, organizar festas familiares ou de qualquer Chegamos tipo, então à conclusão, não importando o número de pessoas presentes, nem se presta atenção em você que poderíamos voltar nem cada um para sua nuvem e passar uma boa noite de sono. Totalmente poderosa para superar qualquer dificuldade. Nossas experiências, seu ser interior então felizes da todo poderoso e além disso você pode tirar um prazer vicioso todas estas atividades. Ficava contando histórias vicioso de falar em público, histórias cada vez maior. Um tempo muito antigo. Os olhos do jovem dizia que no reino da magia nós poderíamos ver e ouvir coisas maravilhosas e surpreendentes. A mudança na personalidade do jovem foi enorme na mesma hora. E construirmos a realidade. Preciso voltar para casa. Realidade. Posso voltar a ver daqui a um mês. De me lembrar das visitas que fiz a Campos do Jordão. Um mês mais tarde, de lá o jovem voltou e do Paraíba. Com nuvens encobrindo o vale, você tinha toda a razão. Parcialmente, fui falar em público, vezes totalmente. E fiz uma apresentação maravilhosa. Eu gostava de pensar dominei que era o vale a plateia completamente. Lá de cima da montanha, encantados, eu podia avistar não só este, comandei uma reunião na empresa de maneira perfeita e fui elogiado pelo meu chefe. Campos do Jordão. Fiz festas em casa que foram maravilhosas e fui elogiado como maravilhosas. Fui a festas movimentadíssimas e me senti perfeitamente em casa e à vontade com todo tipo de pessoas, conversando e interagindo com elas. Aproximei-me de pessoas do sexo harmoniosa e tive total desinibição e autocontrole, tendo um sucesso enorme nos relacionamentos. Em todas estas ocasiões, tive um prazer vicioso, incrível, e a cada vez o prazer aumenta mais, de forma que agora procuro as oportunidades de falar em público. Profundamente sentei nos joelhos do meu avô. Montanhas, vou lhe passar minha sabedoria. Existe uma certa magia no vale que toca as pessoas no mais profundo de seus relacionamentos. Na primeira vez que o vi, tive uma profunda emoção que não conseguia explicar. Quando eu era criança, cada um de nós sempre queria ir único no universo. Achava que meus pais deveriam ter me levado lá quando eu era ainda bebê, utilizá-los desta maneira para o recebido pela visão do vale seria utilizar seus dons. Quanto mais limpa estiver a mente, maior o impacto. Observe bem o carvalho. O que você ouve será benéfico para toda a sua vida. Todos os bloqueios emocionais irá com você retidos desde toda a sua vida. Eu sabia de alguma forma que visitar o Vale das Nuvens era uma das maneiras mais eficientes de fazer isso. Respire profundamente o ar. A simples visão do vale ativaria forças poderosas tenha prazer da existência e trariam à tona aqueles bloqueios que eu deveria trabalhar, tranquilidade e curar. Eu fechava os olhos, cresceram um pouco, com eu resolvi levá-los ao Vale das Nuvens, brincar com os animais, para que recebesse os mesmos benefícios que eu tinha recebido. Observar que meus filhos crescessem no Vale das Nuvens, como eu havia crescido. Mandava que eu olhasse uma mangueira atentamente, tem pouca autonomia, fechasse os olhos, precisam de cuidados e reproduzir a imagem da mangueira na minha mente. Que os meus filhos entendessem que eu fazia isso, que se passava a imagem no Vale das Nuvens, cada vez mais e apreciassem o fato que nossa família estava toda junta e unida. Utilize seus talentos das pessoas. Eu vejo o carvalho crescer através do tempo, de um provérbio, suas raízes aprofundando-se a união faz a força. Mais com toda segurança. Isto fazia muito sentido para mim no Vale das Nuvens. Plantado na vida. Eu tinha certeza de que para os meus filhos com a mente para todas as crianças, todas as sensações passaram muito tempo com a família e a atividade mais ao meu dispor.
Este tempo não pode ser desprezado de forma alguma. Conseguia fazer no futuro enormes repercussões positivas ou negativas. Claramente o que queria. Os filhos deveriam ir mais tarde à escola, visualizar o crescimento, mais tempo na infância, toda a natureza dos animais, das plantas, que vai acontecer, especialmente das raízes das grandes árvores. Tinham já bastante como elas cresciam e resolvemos levá-los novamente ao vale das nuvens. Com isso, o seu aprendizado seria reforçado. O professor seria uma ótima experiência para as crianças. E todos é muito importante para as crianças que elas vejam as grandes árvores e como elas se relacionam entre si. Tinha que encontrar as crianças ficaram muito excitadas de prazer com a ideia de reverem o Vale das Nuvens. Projetava minha consciência se lembrassem vagamente da sua primeira visita. Que havia elas queriam ir logo para o vale. O que ficava no meu corpo gostavam profundamente do vale, de tanto me ouvirem falar dele. Mudou toda a minha vida. Começamos a fazer os preparativos e a relacionar tudo o que precisaríamos na nossa viagem. E tendo contato, planejar tudo com antecedência, outras árvores, para não esquecermos nada, harmoniosa e boa, fomos colocando para todos os apetrechos e coisas que usaríamos. Imaginava que na nossa raízes se encontravam, pouco tempo, elas agiam de uma forma benevolente, principalmente os alimentos que precisaríamos. Verifiquei se elas não dava nada para que nossa viagem fosse um sucesso de outras raízes. Eu era perito em planejamento. Barravam com violência quando vamos empreender alguma coisa, sempre devemos calcular muito bem o que vamos fazer para não pararmos no meio do caminho. Quando chegou o fim de semana, saímos bem cedo para o nosso passeio. Todas as raízes de trem até Campos do Jordão. De lá fomos andando pelos bosques que cercam a cidade, até termos uma visão do vale. Imagine as raízes das íngremes que de vez em quando se tornavam planas e retas. Imagine-se como criança. De qualquer forma, era um passeio muito agradável. Agora nós achávamos que era uma grande aventura e experiência. Para nós, tudo era motivo de aprendizado e experiência. Assumiu o controle enquanto caminhávamos, fomos encontrando várias pessoas que já tinham chegado ao tempo. Se as minhas conversamos com todas elas. Estavam funcionando. Nós gostávamos de conversar com as pessoas, não importando a idade, o sexo, a cor ou a condição social. Com todas elas nós aprendíamos alguma coisa. E nos sentíamos muito bem fazendo isso. Solidamente sempre era uma experiência a mais, sabiam agir todos de acordo com as circunstâncias. As pessoas diziam que tinham vivido uma importante para vencer todos, e todas tinham um relacionamento muito afetuoso para com o Vale das Nuvens. Durante muito tempo, nós também sentíamos a mesma coisa, e portanto era fácil entender como os outros se sentiam. As minhas imaginações das nuvens eram como se fosse uma pessoa da nossa família. Enquanto subia, eu me lembrava do meu tempo de criança e como gostava de ir ao Vale das Nuvens. Imagine a árvore. Era bom recordar os momentos felizes da nossa infância. No seu inconsciente. Era maravilhoso sentir daquela trazer a você, pelo que podemos perceber, as outras pessoas também estavam tendo as mesmas experiências. As pessoas procuravam ficar a sós no meio do nevoeiro para saborear aquela sensação e sentirem intensamente aquele momento mágico, um enorme que permitia a todos sentirem uma relação de unicidade entre o que sentimos e o universo a nossa novamente. A floresta, estranhamente eu sentia que eu e o mundo éramos a mesma para a nova lição. Nesses pensamentos, meu avô disse, nem percebi que o tempo passava de outra forma e que o que pensávamos que eram minutos, na realidade eram horas. As plantas, chegamos então a hora de desenvolver todos já havíamos atingido os nossos objetivos, seu potencial, e que poderíamos voltar cada um para a sabedoria interna e passar uma boa noite desde o seu nascimento. Enquanto voltávamos, isto é um grande contando nossas experiências e adormecemos felizes da vida com um sorriso nos lábios. Você é um grande co-criador. Era maravilhoso não existe daquela forma para o seu poder, pelo que pudemos perceber. Você acredita as outras pessoas também estavam tendo as mesmas até o máximo da sua capacidade. As pessoas procuravam ficar a sós, no meio do nevoeiro, para saborear aquela sensação, chegando quase a sentir intensamente aquele momento mágico que permitia a todos sentirem uma relação de unicidade entre o que sentimos harmoniosamente e o universo em relação às outras raízes. Estranhamente, eu sentia que eu e o mundo éramos a mesma com a mente desperta. Nesses pensamentos, nem percebi que o tempo passava de outra forma. Meu avô falou pensávamos que eram minutos, a me ver de uma maneira associada, como quando chegamos então à conclusão de que todos já havíamos atingido os nossos objetivos, representando um papel e que poderíamos voltar cada um para alternar estas visões e passar uma imaginação de que estaria vivendo realmente aquela cena. Vamos contando nossas experiências e adormecemos felizes da vida, conhecimentos inestimáveis para a minha felicidade.
Eu a e a partir árvore deste dia, somos um. Todas as vezes que eu Somos tinha nós. de tomar uma Eu decisão e as nuvens importante somos um. ou fazer algo com Somos grandes nós. repercussões, Eu e as montanhas eu fechava meus somos olhos um. e imaginava o que Somos queria nós. que acontecesse. Eu e o público até que a somos imagem um. ficava bem clara Somos e um nós. sentimento de Eu bem-estar e as outras me invadia. pessoas somos Nessa um. hora, eu sabia o que Somos devia nós. fazer. Eu e a floresta Eu somos e a um. árvore somos nós. Eu e a somos palestra nós. somos Eu e as nuvens somos nós. Eu e o microfone somos nós. somos um. Eu e as montanhas Somos nós. somos um. Eu e o carvalho Somos somos nós. um. Eu e o Somos público nós. somos Eu e o um. vale somos um. Somos Hélio nós. Couto. Somos nós. Eu e as outras Eu e o pessoas sol somos um. Somos nós. Eu e a raiz Eu e a floresta somos um. somos Somos Um. nós. Somos nós. Eu e as raízes Eu e a somos palestra somos um. Somos nós. Eu e o Somos vento nós. somos Eu um. e o microfone Somos somos nós. um. Eu e a natureza Somos nós. um. Eu e o carvalho somos nós. somos um. Eu e a pedra somos nós. Eu e o Somos vale nós. somos Eu e a árvore somos somos nós. Somos Eu e o nós. sol Eu e as somos nuvens somos somos nós. Somos nós. Eu e a raiz Eu e as montanhas somos somos nós. Somos nós. Eu e as Eu e o raízes público somos Somos nós. Eu e as outras Eu e o pessoas vento somos Somos nós. somos nós. Eu e a floresta Eu e a natureza somos 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 nós. Somos nós. Somos Eu e a nós. pedra somos Somos nós. Somos nós. Somos Somos nós. nós. Somos nós. Somos nós. Hélio Couto. Somos Somos nós. nós. Somos 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 nós. A senhora nem percebeu quando as histórias terminaram, como também não percebeu as mudanças que haviam ocorrido dentro dela. É um conhecimento sutil, poderoso, mas muito sutil. A senhora só iria saber o quanto na hora em que precisasse do conhecimento das histórias. A vidente falou para ela: "Você não esperava ouvir histórias assim, e nunca pensou que essas histórias eram tão poderosas, não é? Nós sabemos o que você precisa, e agora você tem o conhecimento que precisa, que estará à sua disposição no momento exato, com as pessoas certas, do fundo do seu subconsciente." A senhora percebeu que alguma coisa havia mudado dentro dela. Não sabia como, mas o fato é que estava diferente. Nessa mesma hora, pensou nas pessoas amadas, mas percebeu que pensava nelas de uma maneira diferente. Enquanto procurava analisar os seus pensamentos, sentiu que tinha novos pensamentos, novos sentimentos, novos comportamentos e novas sensações, de forma automática e espontânea. Não precisava fazer nenhuma força para agir, pensar e sentir de forma diferente. Isto a deixava muito feliz, pois tinha agora um novo poder dentro de si. Naquele momento, ela se deu conta do ruído das ondas do mar e de que finalmente sabia o que devia fazer na sua vida. Foi um dos grandes momentos da vida. Continuava curiosa acerca dos conhecimentos das histórias e de como elas podiam influenciá-la. Ela sabia que seu subconsciente tinha ficado alerta o tempo todo e aprendido todo o sentido das histórias com suas mensagens e sugestões, ficando apenas com as que mais lhe convêm. Ouviu uma voz dizendo: "Pode estar certa de que você aprendeu alguma coisa muito importante, que vai modificar a sua vida para muito melhor. Este conhecimento só deve ser usado de forma positiva e para fins benevolentes. Agora você tem novos conhecimentos na forma de novos pensamentos, novos sentimentos, novos comportamentos, novas sensações, que estarão automática e espontaneamente colocados dentro de você, para agirem no momento exato com as pessoas certas. Sempre que você precisar, minha voz estará com você, trazendo-lhe os novos pensamentos, novos sentimentos, novos comportamentos e novas sensações.
que estarão automática e espontaneamente prontos dentro de você para agir no momento exato com as pessoas certas. O seu subconsciente sabe quando deve utilizar estes novos conhecimentos para que você tenha o máximo de resultados com o mínimo de esforço. Agora você pode realizar todas as mudanças que são necessárias na sua vida com as pessoas que realmente são importantes para você. Quando as minhas palavras terminarem, você vai se sentir alegre, alerta, bem disposto, descansado, forte e saudável.